Estão nos acompanhando aqui o Mário, Joel, Deusvaldo, a minha sogra, a dona Rose. Deixa a gente... Sou meio medroso, não gosto de andar sozinho, não. Aí eu trago a escolta, né? Aleluia, Deus é fiel. Queridos, que bênção. Que louvores abençoados, né? Que maravilha. Dá vontade de ficar só ouvindo, né? Que coisa linda. Deus abençoe os irmãos de uma maneira muito especial. Eu gostaria de ler com os amados irmãos duas passagens das Escrituras Sagradas. A primeira encontra-se no segundo livro de Samuel, capítulo 19, versículo 32 a seguir. A segunda encontra-se em Josué, capítulo 14. Eu pedi a Deus uma palavra para essa noite. Eu relutei um pouco, mas aquilo que Deus colocou no meu coração é aquilo que nós iremos meditar nessa noite. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui precisam de um milagre? Eu vou perguntar de novo. Quantos precisam de um milagre? Está no lugar certo. O Deus que nós servimos é um Deus de milagre. Mas não se preocupe com o seu milagre agora. Milagre é coisa que Jesus sabe fazer. Enquanto você estiver meditando na palavra, Ele vai estar trabalhando na sua vida. Depois da palavra nós vamos orar e eu tenho certeza que o Senhor vai ser misericordioso para conosco. E nós vamos sair daqui muito mais abençoados do que nós chegamos. Quem já encontrou, diga assim, amém. Diz assim o versículo 32. E era Basilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei, quando tinha sua morada em Manaim, porque era grande homem. E disse o rei a Basilai, passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Basilai disse ao rei, quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou hoje eu. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer ou beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao meu rei, meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã. Passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei, Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires, te farei. Vamos agora para Josué, capítulo 14, versículo 10 e 11, apenas para ganhar tempo. Está escrito assim: E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje eu tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Amém? Toma seu assento, por favor. Queridos, nós lemos dois textos aqui hoje, bastante interessantes. São duas vidas, dois homens, duas histórias, dois homens com perspectivas totalmente diferentes, um com 80 anos, o outro com 85, um totalmente cansado da vida, o outro cheio de euforia para viver. E eu gostaria de trazer aqui, dentro desses dois personagens antagônicos, um tema: Basilai ou Calebe? Quem é você?
Quem somos nós na história da vida? Nós somos Barzilai ou nós somos Calebe? Se nós observarmos aqui, esse homem chamado Barzilai de Gileade era um homem rico, um homem que sustentou a Davi, ajudando Davi quando ele enfrenta a rebelião do seu filho Absalão. E agora esse homem está com 80 anos e é lógico, uma pessoa nessa idade, é lógico que ela tenha alguma limitação. Porém, o que nós observamos aqui é que as afirmações de Barzilai independem da idade. Às vezes nós temos pessoas que são jovens na idade, mas velhas no espírito. E às vezes nós temos o contrário, pessoas que têm uma certa idade, mas elas têm um espírito jovial. Elas querem conquistar, elas conseguem discernir entre o bem e o mal. A Bíblia fala que a alma farta, ela chega a desprezar o favo de mel, mas o aflito, o faminto, até o amargo é doce. Ou seja, as pessoas não têm discernimento. E aqui eu separei alguma diferenciação para a gente pensar, que eu não consigo separar, discernir entre o bom e o mal. Bondade e maldade é uma coisa, benignidade e malignidade é outra coisa. Ou seja, o oposto de benignidade é malignidade. Quem não é benigno é maligno. Já o contrário de bondade é maldade. Ou seja, aquele que não é bom é mau. Então, o que é benignidade, pastor? Não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Isso é ser benigno. O que é bondade, pastor? Zelo pela verdade, pela retidão, repulsa pelo mal, atos de bondade. Se nós soubermos discernir bem o que são benignidade e malignidade, a gente vai ver que essas coisas são características internas. Elas estão relacionadas com os nossos sentimentos, enquanto bondade e maldade são qualidades exteriores e estão relacionadas com as nossas ações. Ou seja, mais importante, ou o mais importante na vida, não é apenas a gente ser bondoso. Nós temos que ser benignos. Benignidade é a disposição de ser bondoso com o próximo, ou seja, é excelência de caráter, é pensar bem a respeito das pessoas. Ser benigno é ser flexível, é não impor fardos pesados, é agir com bondade, sem malignidade, ou seja, é ter consciência das nossas ações, entendendo que acima das nossas ações, Deus irá provar as nossas motivações. As pessoas podem olhar uma atitude minha e parecer que a minha atitude, ela é uma atitude boa, mas Deus sabe que a minha motivação não é boa. Então Deus, antes de provar as minhas ações, Ele vai provar as minhas motivações. É o porquê que eu faço as coisas, é o porquê que eu tenho determinadas atitudes que vão determinar a aprovação ou a desaprovação do nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, querido, precisamos discernir para fugir da malignidade. Porque senão a gente começa a julgar precipitadamente. Eu ouvi um testemunho que isso marcou a minha vida. Uma mulher chegou numa igreja lá em Belo Horizonte, na igreja do pastor Jorge Linhares. Ela chegou, pastor, num carrão, com motorista. Aí ela chegou, o motorista parou o carro na porta da igreja. O motorista foi lá, abriu a porta. Ela desceu com um vestidão bonito, aquela coisa toda, e ela foi andando, chegou lá, o negócio dos envelopes de dízimo, ficava logo na entrada, ela foi lá, pegou o envelope de dízimo e saiu andando para a igreja, sentou lá no meio. Tinha 3 irmãs do lado de fora, uma olhou para a outra e falou bem assim, olha lá, ó, para quê vir com um carrão desse para a igreja? Para que vir com motorista para a igreja? Olha o vestido dela. Para que isso? Olha lá, pegou o envelope de dízimo, só quer se amostrar. E o pastor estava lá, e conhecia a história daquela irmã. Aí, quando o pastor foi pregar, ele não perdeu a oportunidade. Ele chegou um momento e falou, irmãos, a irmã fulana de tal se coloca de pé. E disse assim, os irmãos conhecem essa irmã?
Essa irmã, ela era dona de 7 boates em Belo Horizonte. Essa irmã pegava o seu carrão, ela pegava o seu motorista, ela vestia o seu melhor vestido e ela ia para as boates dançar, adorar ao diabo. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Jesus entrou na vida dela. Agora ela pega o seu carrão, ela pega o seu vestidão, ela pega toda a sua existência e vem para cá adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Olha que coisa extraordinária. Mas se nós não tivermos discernimento, não fugirmos da malignidade, a gente pode acabar julgando precipitadamente. Acabamos participando de assuntos que não edificam as pessoas, nem a nós mesmos. E a gente precisa fugir daquela sede de vingança, até porque Deus diz, minha é a vingança. Nós temos que buscar sempre beber das águas do perdão. Precisamos sempre ter comunhão. Que Deus nessa noite venha nos batizar com esse batismo de amor, para que sejamos fervorosos no Espírito e não apenas entusiastas na palavra. Porque muitas vezes a gente até que fala muitas coisas, mas o nosso coração muitas vezes está um pouco distante daquilo que a gente fala. Que o nosso café, o nosso almoço e o nosso jantar, ninguém morra na nossa mesa. Que não aconteça igual aconteceu na casa de um certo pastor. O pastor foi visitar um irmão e a filhinha do irmão chegava para um lado, olhava para a cara dele, virava para o outro, olhava para o outro, e aquele irmão agoniado com aquele, o que foi, meu filho? Não, pastor, é que eu estou procurando a outra cara do senhor, que meu pai falou que o senhor tinha 2 caras. Ou seja, que Deus derrame no nosso coração amor, para que ninguém morra na nossa mesa, no nosso almoço, no nosso jantar, ou em qualquer outra situação, mas que a graça de Deus seja derramada de uma maneira superabundante, em nome do Senhor Jesus. Então Basilai, ele diz, eu não consigo discernir o bom e o mal. Segunda frase dele, não sinto o gosto no que como ou no que bebo. Eu acho que ele teve Covid. Alguém aqui já perdeu o paladar? É bom, né? Esse homem parece que ele perdeu o paladar. Ele está dizendo aqui, são palavras dele, por que eu vou para Jerusalém com o rei? Esse homem aqui, ó rei, perdeu o gosto no que come e no que bebe. Esse rei não tem prazer na comida, não tem prazer na bebida. Ou seja, a palavra para Basilai aqui é falta de paladar. Irmãos, é complicado quando os sabores já não são mais definidos, degustados. Tudo se torna insípido, pois apenas passa pela boca, mas não altera nada. E, na verdade, muitas pessoas perderam o paladar existencial. O paladar da vida delas está em baixa. A vida delas já não é mais vida. As implicações que a vida traz já não são sentidas, não são percebidas e não são degustadas. Sabe? Aquelas pessoas que vivem perguntando, por que eu estou aqui? Elas não sabem por que elas existem. Elas não sabem qual é o papel delas no mundo. A vida delas parece que perdeu a cor, parece que perdeu o sabor. Elas não sentem mais o gosto da vida. Os dias para elas são sempre acinzentados. As noites são sempre tenebrosas. O paladar existencial se foi. Olhando para a vida delas, parece que é um ml existencial, não tem mais vibração, é só morte, não tem mais entusiasmo com a vida. Parece que foi derramado sobre elas o gelo da insensibilidade, que nem a dor mais perturba. Não sei se você conhece pessoas assim, elas estão sem vida, parece que a vida perdeu a cor, perdeu o sabor, tanto faz uma coisa boa, uma coisa ruim, é a mesma coisa, elas não conseguem digerir as coisas boas da vida, não conseguem sentir o sabor da vida, parece que não estão vivendo, elas estão apenas existindo, e tem diferença, existir é diferente de viver. Quer que eu dê um exemplo para você? Eu posso acordar todo dia pela manhã, passar por essa caixa e falar, bom dia, caixa, e ir embora. O que vai acontecer? Eu vou dar bom dia para ela o mês inteiro e ela nunca vai me devolver um bom dia. Por quê? Porque ela apenas existe.
ela não vive, ela não tem vida, mas eu e você, nós temos vida e temos vida abundante, vida dada pelo Cordeiro de Deus. Nós não podemos nos contentar com apenas existir, nós temos vida e temos que viver com cor e com sabor. A nossa vida tem que valer a pena. Aleluia! Mas esse homem, infelizmente, perdeu o paladar existencial. E quando a pessoa perde, irmão, o gosto, até as pessoas que estão perto delas sentem o resultado disso. As palavras são sem paladar, sem gosto. As programações são tão desinteressantes que até elas mesmas não gostam de participar do que elas programam. Os relacionamentos são fragmentados porque as pessoas ao redor não sentem que elas estão presentes. Os relacionamentos delas são complicados, às vezes até os filhos, devido ao pecado, à situação que a pessoa vive, eles também já não querem estar muito próximo. Às vezes você não pode nem fazer uma brincadeira. Eu conversava com meu amigo, tem gente que você não pode nem falar nem de futebol para ele, porque nem por ele mesmo, mas ele torce, mais para os outros, né? Você não consegue torcer nem para a sua própria vida, nem para a sua própria existência. Se você fala de comunhão na igreja, aí piora tudo. Tudo na igreja está errado, tudo na igreja é ruim, não gosta de variedade, não gosta tudo que você faz, às vezes são lentas demais para um lado, é surtado demais para o outro. Pessoas que perderam o paladar existencial. Então, esse homem chamado Barzilai, ele está nessa situação. Ele não consegue discernir o bom do mal, ele não consegue sentir o gosto da comida nem da bebida. É um homem que teve Covid lá naquela época ainda, porque não tinha diagnóstico. Só que ele não perdeu o paladar apenas dos alimentos, é o paladar da vida, é o sabor da vida, é o gosto da vida, é o prazer da vida, é a graça da vida. Irmãos, viver é gostoso demais, é maravilhoso demais. Como é bom a gente estar vivo. Eu creio que aqui, graças a Deus, todo mundo tem paladar. Graças a Deus. Que Deus nos dê discernimento, que a gente possa definir os sabores da vida. Irmãos, ainda que eles sejam amargos. Às vezes a vida traz os limões, sabe ou não? Mas sabia trouxer o limão, fala para ela assim, rapaz, com a Coca-Cola, vai dar certo esse negócio, não é? Pega o limão, faz a limonada, que estranho. Se a vida te oferece o limão, fala assim, vem a Coca-Cola agora. Porque às vezes, irmãos, a vida, ela é difícil. Às vezes tem situações que quer paralisar, quer neutralizar a gente. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você é crente. Você é brasileiro. Brasileiro e crente não desistem nunca. Continue marchando, porque aquele que é fiel na hora certa vai bradar, a boca do leão será fechada e você vai cantar o hino da vitória. Terceira coisa, ele diz assim, poderia eu ouvir a voz dos cantores e das cantoras? Eu estava sentado aqui, a irmã cantando esse hino aí, eu acho que é da Aline Barros, não sei. Aí você fica assim, né? Aleluia. Você esquece até que você está no mundo por um momento. Você começa a viajar na melodia e tal. Mas o camarada aqui diz assim, eu vou fazer o que em Jerusalém? Fazer o quê? Eu não sei nem o que é bom, o que é ruim. Eu não tenho gosto na comida e na bebida. Aí vai chegar lá aquele monte de gente cantando. Eu não tenho prazer nisso mais, não. Sabia que tem gente que está desse jeito? Elas perderam o discernimento, elas perderam a cor, o sabor da vida. Elas perderam a graça do viver. Elas não querem nem o... Não me agrada. Gente, eu fico pensando, meu Deus do céu, ele não conseguia mais ouvir uma linda canção. E aqui eu vou dizer para você, canção aqui, ela é mais do que um ritmo ou uma canção romântica. Aqui eu creio que está falando mesmo é da música da vida. Está falando da existência. A gente, muitas vezes, irmãos, na correria da vida, a gente vai perdendo essa sensibilidade.
E aí a gente não consegue mais ouvir aquela música, aquele som que muitas vezes vem da natureza, de um pássaro cantando. Uma coisa, eu li um livro muitos anos atrás, do Augusto Cury, e isso me marcou. Ele fala que Jesus vira para um lugar, ele está ensinando e operando milagre, de repente Jesus vira para um lugar, e fala, aí o autor fala bem assim, que milagre ele vai fazer agora? Já esperando Jesus dar um brado. Aí Jesus para assim e fala assim, ó, está vendo? Olha os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, na sua majestade e grandeza, se vestiu como um lírio desses. Jesus para a sua programação para contemplar um lírio do campo. Você está entendendo? Às vezes a gente perde, a gente está tão corrido que a gente não consegue contemplar a natureza, não consegue contemplar o canto de um pássaro, a gente não consegue ver o vento, o choro de uma criança e tantas outras coisas. O nosso espírito parece que ele envelhece demais e a gente vai perdendo esse vigor, esse embalo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, as músicas são terapia para a nossa alma, elas elevam o nosso espírito, ela refrigera os nossos sentimentos, ela nos fala da vida e da esperança que temos em Deus. Irmãos, eu tive uma época que eu saía de casa às 7 horas da manhã, trabalhava 12 horas com uma farda pesada, coturno, chegava em casa às 19, o culto começava às 19h30, tinha às vezes que eu atrasava, eu ia correndo com aquela farda para a igreja, porque eu não tinha obreiro para me ajudar naquela época, e eu chegava ali, irmão, só Jesus na causa. Aí eu sentava, o irmão já tinha aberto o culto, e de repente o louvor começava a cantar. Parece que aquele homem que sentou já não era mais aquele que levantou. O fardo caía, a graça via, e o poder do Espírito Santo se manifestava, e tinha refrigério, tinha graça. Então, irmão, se o inimigo cochichar para você, não fique em casa hoje, não vai para o culto não, é isso, é aquilo, fala para ele, ó Satanás, você já está derrotado, é lá que eu encontro refrigério, é lá que eu encontro força, é lá que eu recebo graça, é lá que eu vejo a fidelidade do Deus que eu sirvo. Quarta coisa, ele diz assim, eu não quero ser um peso para o rei. Eu estou falando de Barzilai. Esse homem, ele termina a sua frase dizendo, eu não quero ser um peso para o rei. Olha só a situação desse homem. Não é porque ele tem 80 anos. Eu estou falando aqui que essas afirmações não tem a ver com idade. Isso aqui tem a ver com existência, isso aqui tem a ver com vida. Porque a pessoa tem 80 anos, ela não consegue discernir o bom do mal? Porque ela tem 80 anos? A pessoa tem 80 anos, ela não consegue sentir mais o sabor dos alimentos nem da bebida? A pessoa tem 80 anos, não consegue se alegrar com os cantores, com as cantoras? Isso aqui não está falando simplesmente de idade, aqui está falando de existência. E que o nome de Jesus, que é poderoso, nos guarde e nos livre de toda essa situação. Que sejamos cheios de Deus, cheios de vida, para cantar, para celebrar, para avançar e para glorificar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que eu não seja pesado. E aqui, irmãos, eu quero dizer para cada um de nós que jamais a nossa vida seja um peso, que jamais a nossa vida seja um fardo insuportável para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Que as pessoas jamais venham olhar para nós e nos considerar como carga existencial. Seja uma alma leve, serena, mesmo na brutalidade da vida, expresse suavidade. Que o prenúncio da sua chegada na sua casa traga prazer, encha o seu lar de alegria. Que quando seus amigos souberem que você está presente, todos queiram ir para perto. Porque sabe que quando você abrir a boca vai emanar vida. Quando você falar algo, coisas de Deus transbordarão dos seus lábios. Que quando a sua esposa te receber na sua casa,
ela não te ache apenas um mala sem alça e pesado, mas que ela possa sentir o coração acalentado pela sua presença. Que quando o seu esposo chegar na sua casa, ele não te tenha também como uma cruz pesada, mas que ele sinta tranquilidade com seus passos andando dentro da sua casa. Que a sua voz não traga irritabilidade, mas traga cura para a alma. Que na sua igreja você venha somar e não apenas ser um peso para ninguém. Vivamos com leveza, irmãos de coração. Vivamos com a consciência que Jesus nunca foi pesado para ninguém. Pelo contrário, o que ele fala? Vinde a mim, vós, que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Aí ele fala, sabe por quê? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nunca foi pesado para ninguém e nós também não seremos. Pelo contrário, nós vamos ter leveza, suavidade, nós vamos ter graça, unção, poder. Quando alguém disser, fulano de tal chegou, o povo vai cantar e pular. Eita glória, tem coisa boa chegando aí. Deus está nele, Deus está nela. Eu sinto Deus naquele homem, eu sinto Deus naquela mulher. Como é bom estar perto dele, como é bom estar perto dela. Você já teve essa experiência de chegar na casa, ou você ter um amigo, uma pessoa, que você começa a conversar com ela, pastor, e não dá vontade mais de ir embora? Você esquece do tempo. É tanta experiência, é tanta coisa boa, e vai conversando, vai conversando, vai conversando, vai conversando. O pai do meu genro já dorme no Senhor, irmão Manuel. Às vezes eu ia na casa dele, sentava aquele senhor, e a gente começava a conversar. Eu esquecia. Quando eu ia ver, meu Deus do céu, chegava lá na hora do almoço, claro, né? Comia igual um pastor. E aí, quando eu ia ver, já estava escurecendo. Falei, Jesus amado, a gente nem vê. E ainda dá vontade de ir embora e levar o homem com a gente. Não é assim? Tem pessoas que elas exalam a graça de Deus, a presença de Deus, a vida de Deus. Que sejamos assim, irmãos, que possamos exalar essa graça, essa glória, onde colocarmos a planta dos nossos pés. Então, olha só, esse homem está com esse problema, não discerne o bem e o mal, não sente o sabor das coisas, perdeu o paladar. Esse homem, ele não tem alegria com os cantores, e ele agora se acha um peso. E o pior, pessoas assim, deixa que os outros recebam o que é dele. Esse é o grande problema. Eu falei isso tudo só para chegar aqui. Se nós deixarmos que a nossa vida entre nesse estado, aquilo que é recompensa nossa, a gente acaba dando para os outros. Ô, Mário, vem cá, tu vai ser agora o líder de jovens. Ah, pastor, quem sou eu? O senhor sabe, e começa, aí Deus fala assim, manda que manda. Manda que manda. Era para ele a bênção, mas o outro pegou. Você está entendendo? Às vezes Deus tem portas para a gente. Olha, eu abri essa porta excelente para você. Ah, mas quem sou eu? Isso é muito trabalho. Eu prefiro ficar aqui mesmo. A vidinha que eu já tenho, tá bom demais. Eu não quero me envolver com isso. Aí o Espírito Santo, vou mandar aqui, mão. Ou seja, a gente vai abrindo mão daquilo que é nosso, e outros vão usufruindo daquilo que é nosso por direito. O rei fala, eu quero te recompensar. Mas ele fala, não quero ser pesado. Manda que manda. Você está entendendo? As pessoas muitas vezes, por esse estado de espírito, elas acabam abrindo mão do que era delas por direito. E de repente, elas não entendem. Tem 10 anos e elas estão sentadas no mesmo lugar. Aí vem a pessoa que tem só 1 ano, 2 anos, 3 anos, está voando nas asas do Espírito. Por quê? Porque é Quimã que está indo. Você não quer, não? Eu não vou deixar a obra parar porque você não quer. Sempre vai ter um Quimã preparado por Deus para levar a arca. Ou seja, quem somos nós? Barzilai ou Calebe?
Barzilai tem 80 anos, está com esse tipo de vida. Caleb tem 85. O que faltava em Barzilai, sobrava em Caleb. Enquanto Barzilai não discerne o bom e o mal, e não sente o sabor da vida, Caleb está cheio de amor pela vida e saboreava cada conquista. Enquanto Barzilai permite que outro receba o que era dele, Caleb está cheio de compromisso com a batalha. Ele sabia que era chegada a hora de possuir o que era dele, segundo a palavra do Senhor. Caleb tinha o que Barzilai não tinha. Aí eu pergunto, qual é a diferença? Por que Barzilai está assim e por que Caleb está assim? Eu marquei pelo menos algumas coisas. Primeiro, Caleb tinha uma fé inabalável. Se você ler o versículo 7, ele fala assim, 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Os irmãos conhecem a história, são a história dos 12 espias. 10 voltam para casa, a terra é maravilhosa, olha o tamanho das uvas, oh meu Deus, é igualzinho Deus falou, a terra é fantástica, mas não é para nós não. Eu acho que Deus só se enganou aí. Olha, lá tem gigante, tem os filhos de Anak, as cidades são fortificadas. Aí Caleb fala, ei, cala todo mundo. Se Deus se agradar de nós, nós vamos possuir a terra. Olha, ele diz que falou tudo conforme ele sentia no coração. Então ele não estava falando da boca para fora. Ele realmente acreditava. Se nós agradarmos ao Senhor, nenhuma da sua palavra vai cair por terra. Aquela terra vai ser nossa. Olha que coisa extraordinária. Ele tinha uma fé inabalável, mas ele também tinha objetivo. Olha o que ele diz. Meu Deus do céu, versículo 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste os que estavam ali, os anaquins, grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Ou seja, irmãos, Josué está no deserto, está vendo gente morrer, está vendo milagres acontecer, presenciou Moisés morrer também. Ele está entrando na terra com Josué, mas o que ele está dizendo aqui? Eu nunca tirei os meus olhos daquele monte. Quando tinha uma guerra, eu ia para aquela guerra, eu já ia sabendo que eu não ia morrer, sabe por quê? Porque eu tinha uma promessa, Deus disse que aquele monte era meu, então eu não vou morrer nessa guerra, era mão na espada, um olho no adversário e o outro no monte, eu estou guerreando por causa daquele monte Deus prometeu, Ele vai me dar, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, esse exército não vai me derrotar, o inimigo não vai tripudiar sobre mim, eu tenho uma promessa do Todo-Poderoso, eu vou vencer. Você está entendendo? Ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo dele? Hebrom. Deus disse que ia me dar um monte. E aqui ele está fazendo o quê? Ele entra na terra, ele chama Josué e fala, Josué, você lembra do que o servo do Senhor Moisés falou? Eu não esqueci não. Você já esqueceu? Tudo bem que já tem 45 anos, mas a minha memória está do mesmo jeito. A minha força está do mesmo jeito. A minha disposição do mesmo jeito. Pode vir para cá, eu estou cheio de força. Não tem gigante, não tem Anaquim, não tem Zé Pelita, não tem Chucaveira, não tem Pombagira. Eu estou cheio de Deus. Eu vou conquistar. Você está entendendo? Eu vou conquistar. Então ele tinha uma fé inabalável e ele tinha um objetivo. Ele sabia qual era o motivo, a razão da sua existência. Irmãos, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter objetivo, a gente tem que saber aonde a gente quer chegar. Eu costumo dizer lá na rádio, quem não sabe o que procura, nem vê o que encontra. Diz que para quem não sabe para onde vai, todo vento é contrário. Se você mirar no nada, você vai acertar toda vez. A gente precisa ter foco, a gente precisa ter objetivo. Caleb tinha objetivo. Ele ia para a guerra de olho no monte. O Deus que eu sirvo, Ele prometeu, e as suas promessas não caem por terra. Aquele monte é meu. Você vai ver nesse texto, salvo engano, ele fala 3 vezes, mas eu perseverei.
em servir ao Senhor. Ou seja, deixa eu ver o versículo 14. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenozeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Ou seja, por mais difícil que fosse o deserto, por mais difícil que fosse a caminhada, por mais inimigos que se levantassem, por mais situações adversas que surgissem, ele dizia: eu perseverei em seguir ao Senhor. Eu imagino os israelitas: não, é melhor voltar para o Egito. Fala: volta você, eu não. Ah, estou com saudade de panela de carne. Eu não, estou satisfeito com o maná. Ah, mas o deserto é muito ruim, o Egito era pior. Eu imagino Caleb assim, ele dizendo: ó, todo mundo vai desistir. Eu não, eu perseverei em seguir ao Senhor. Porque, irmão, as lutas da vida, as adversidades, elas vêm e é para fazer isso mesmo, fazer a gente parar, desanimar, desacreditar, pensar que Deus não está com a gente. Ah, se Deus estivesse com a gente, por que está acontecendo isso? Ah, se Deus falou, por que não acontece? E o inimigo ele vai criando um bocado de situação. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não importa o que você esteja enfrentando, não importa o que você esteja passando, se Deus falou, persevere. Na hora certa ele vai bradar e você vai cantar o hino da vitória. Certeza que Deus estava com ele. Irmãos, aqui eu pego a cereja, coloco no bolo e a gente termina. Por que Caleb, com 85 anos, lembra que Barzilai tinha só 80, esse está com 85, enquanto quero mais Jerusalém não, ia para Jerusalém, esse aqui está indo para conquistar, para guerrear com o gigante, viu? Não, eu vou para Jerusalém não, eu não consigo discernir o bom do mal, eu não tenho mais gosto no que bebo, no que como, eu não gosto mais de ouvir, não tenho prazer nos cantores, nas cantoras, eu não quero ser um peso não. Aí está o outro indo para Hebrom, onde tinha gigante. Olha a diferença. Um está indo para a casa do rei, ser recompensado, ser abençoado. Quer não. O outro está indo para guerrear. E está cheio de força. Está cheio de vigor. Está cheio da graça. Por quê? Porque ele tinha certeza que Deus era com ele. Olha o que ele diz aqui no versículo 10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Então ele sabia, se toda aquela geração tinha morrido no deserto, só tinha ficado ele e Caleb, por que ele estava vivo? Se toda aquela geração morreu, então ele está dizendo, se Deus não me conservou com vida até aqui, para deixar eu morrer agora, depois de passar o Jordão. Se Deus me conservou até aqui, não vai ter Anaquim, não vai ter Cananeu, Amorreu, Jebuseu, seja qual for o eu estou com Deus Todo-Poderoso. Olha só, o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que hoje tenho 85 anos, estou aqui, Josué, porque Deus me preservou com vida, Deus esteve comigo, o mesmo Deus que me guardou no deserto, vai me guardar nesse monte. Aí o versículo 12, ele fala assim, porventura o Senhor será comigo, para expulsar os anaquins, como o Senhor disse. Olha o segredo de ter uma vida maiúscula, uma vida de resultado, uma vida que tem cor, que tem sabor, é a convicção, seja no deserto, seja no monte, seja no vale, seja na fornalha, seja na cova com os leões, seja na fartura, seja na abundância, nós precisamos entender, eu e você, nós fortalece. Se coloque de pé, por favor. Barzilai ou Caleb? Quem somos nós? Barzilai ou Caleb? Quem somos nós? Pastor, eu cheguei aqui em Barzilai, mas vai voltar Caleb. Pastor, eu cheguei aqui, eu tinha algum sentimento de Barzilai, mas vai ter sentimento de Caleb. Deus vai renovar a sua força. Deus vai abençoar a tua vida. E a tua vida vai voltar a ter cor e a ter sabor. Deus vai bradar na tua história. Segure na mão dessa pessoa que está perto de você aí.